Está escrito no grande livro da sabedoria popular que primeiro se deve viver, que é para depois poetar. Está escrito no grande livro da sabedoria popular que primeiro se deve viver, que é para depois poetar. Está escrito no grande livro da sabedoria popular que primeiro se deve viver, que é para depois poetar. Que primeiro se deve viver, que é para depois poetar. Com esse mote do cantor e compositor Ednardo, do meu Ceará, eu gostaria de começar essa conversa entre a gente sobre a viagem do poeta, contação de história para gente grande. Juazeiro do Norte, região do Cariri, num tempo não tão distante, pelos anos 1960, e as feiras, o burburinho de gente, a Rua Grande, que hoje é a Avenida Padre Cícero, romeiros, transeunte, padres e freiras, gente vindo da roça, Juazeiro do Norte, das romarias. Passava calmamente Padre Francisco, do Colégio Salesiano, aquele jeitinho sisudo do Padre Francisco, e viu aquele menino nu na janela. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias e alguns dias. E um dia o Padre Francisco parou e olhou com aquele olhar sisudo e disse assim: vai vestir a roupa, menino, se não te levo para o colégio. Aquilo assustou o menino correu para dentro de casa. Nunca mais o menino quis ficar nu na janela. E foi da janela para um salto da vida. Juazeiro do Norte das romarias. Louvadas romarias. E lá onde o menino passando pela agência dos Correios, era os anos 1960, o menino junto com a mãe, e viu aquelas fotos postadas na agência do Correio. Eram terroristas, homens de barbas, mulheres, terroristas procurados. Eram professores procurados, sociólogos procurados, humanistas procurados, terroristas procurados. O menino gostou daquelas fotografias e ficou a pensar. Aquelas fotografias eram terroristas procurados, eram professores, historiadores, poetas, jornalistas, escritores, terroristas procurados. E por falar em procurados, era 2h30 da madrugada e uma rural cheia de material, de uma casa, de um cidadão, de uma cidadã comum. 2h30 da madrugada, uma viagem para Belém do Pará, da região do Cariri para Belém do Pará.
é aquele mesmo enfrentamento das romarias. Por entre a saída e entrada do Romeiro na Meca sertaneja, o Cariri. Aí veio aquele canto que atravessa a alma. Minha santa beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padim. Meu padim fez uma viagem e deixou o Juazeiro sozinho. E aquele som invadindo a alma, invadindo o ouvido. E saímos então de Juazeiro do Norte, 2h30 da madrugada, com direção a Belém do Pará. Eu, meu pai e minha mãe, o menino, o pai e a mãe. Belém do Pará, Amazônia. O menino saiu de Juazeiro, mas Juazeiro nunca saiu do menino. Por alguns dias, Piauí, Maranhão e Belém do Pará. Belém do Pará, porta da Amazônia. O que era aquilo? Aquele que chamavam de Inferno Verde, Amazônia. E lembro que meu pai me levou para o Ver-o-Peso e a gente vendo aquela... Eu estava habituado a ver rios estreitos, rios pequenos, e de repente no Ver-o-Peso eu vi aquele riozão e a gente não via sequer o outro lado. Parte do rio Amazonas. E aí Belém do Pará, toda aquela visão barroca, o olhar barroco, aquela chama barroca de uma arquitetura trazida por uma história de um ciclo da borracha, de uma forma também de um coronelismo desse país, esse país que sempre se acostumou com o coronelismo, que aliás é um mau costume. E aí todo aquele um prédio, cada um impressionava mais que o outro, Teatro da Paz, esse grande Teatro da Paz que foi constituído por uma burguesia do ciclo da borracha. Levado a cabo dessa burguesia, a cidade cresceu sob a ótica de uma riqueza e de prosperidade. Depois, então, vieram as crises e crises. E aí veio Carimbó, Paulo André e Rui Barata, letristas geniais, que Fafá de Belém cantou tão bem. Letras bonitas, bonitas como aquele alvorecer, como aquele amanhecer da Amazônia tão belo, aquele céu cinzento, um céu nobre, um céu maravilhoso. Muitas vezes a fumaça é suspeita porque as queimadas e derrubadas representam essa grande fragilidade do homem explorador. Mas a Amazônia e o menino vivendo uma história que às vezes bem contada e às vezes mal contada. E a Amazônia foram 13 anos. 13 anos de Amazônia. E agora o retorno à cidade alencarina, Fortaleza. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Fortaleza do Mucuripe, do cantor Ednardo, do Raimundo Fagner, de tanta gente maravilhosa, do violonista Nonato Luiz e de uma fila imensa, interminável de artistas plásticos e da musicalidade cearense.
3 décadas de Fortaleza. 3 décadas de Fortaleza para que a gente chegasse, depois de um longo tempo, à cidade de Parnaíba, região norte do Piauí, litoral do Piauí. Aquela cidade morna, com ar melancólico, Parnaíba, uma paisagem que se assemelhava com a Amazônia, um pouco com a Amazônia. O rio Igaraçu, que eu brinco e digo que é uma serpente que contorna a cidade como se protegendo a cidade contra os males. Encontrei uma Parnaíba também poética, uma Parnaíba também que a gente precisa estar com os olhos acesos da espiritualidade, uma Parnaíba do canto e da poesia. E 4 anos e uma viagem para a cidade de São Carlos, rasgando o mapa, dessa vez até o sudeste. O sudeste, São Carlos, interior de São Paulo. E vamos, e vamos. São Paulo da Viola, a região da Viola, ali tudo muito próximo. Araraquara, Jaú, Rio Claro, São José do Rio Preto, a viola, essa sonhadora, porque a viola, além de tudo, é sonhadora. E São Carlos, também 4 anos, por uma vivência também muito boa, uma vivência também de poesia. Foi lá que exauriu o sonho de no quilate do ouro e do cão, contra fluxo de raicais. Foi lá que no quilate do ouro e do cão, contra fluxo de raicais, pariu. Foi parido os poemas raicais que a viagem deu continuidade. Mas é hora também de retornar. A hora do retorno dói, mas também reflete. Nada é só dor, nada é só alegria. São as oscilações. E voltamos para Parnaíba, o litoral do Piauí, o Nordeste brasileiro. Estamos aqui novamente. No Piauí, das gerações, de uma literatura de gerações, de contos entre gerações, poemas entre gerações e crônicas entre gerações. No Piauí de Vessania de Parnaíba, dos poetas, das poetisas, deixemos a poesia exaurir, deixemos a poesia com suas lágrimas acalentadas. Nós precisamos dos sentimentos do mundo. Nós precisamos viajar sempre.
Isso é um dote humano, porque precisamos sonhar. Às vezes precisamos sonhar mais do que concretizar. Quando falamos às vezes de um Brasil por onde a mão de obra chegou primeiro do que os sonhos, isso nos incomoda de certa maneira. E a gente precisa ficar atento. A mão de obra chegou primeiro. Isso pode muito bem transparecer uma perversidade. A mão de obra deve permanecer como sendo mão de obra e nunca escravidão. E voltando em Juazeiro, e Fortaleza, e São Carlos, e Parnaíba. Por aí, a contação de história para gente grande, para gente grande, para gente que pensa sempre na humanidade. Obrigado, de coração. Está escrito no grande livro da sabedoria popular: